O Flávio tá certo, tá? O Lula tá ranzinza e não sabe o que fazer. O Brasil é um avião sem piloto, tá? A verdade é essa, tá? O Lula falou que vai acionar a retaliação, que vai retaliar e não sei o que lá, e vamos fazer, vamos chamar a lei da reciprocidade. Ele falou que vai acionar a lei da reciprocidade, não sei o que lá. Só que essa lei já foi acionada em julho do ano passado, quando veio o primeiro tarifaço. E sabe qual foi o resultado desse acionamento da lei da reciprocidade naquela época? Exato, bolota, nada, não tem nada que o Lula possa fazer. A verdade é essa, esse é o problema dessa coisa toda. O Lula não tem o que fazer. O Flávio tem. O Flávio poderia resolver esse problema com negociação. O Lula não tem, porque o Lula é anti-americano. O Lula, por definição, não gosta dos Estados Unidos, quer brigar, quer se aliar com a China, com a Rússia. Ou seja, o que corre o risco de acontecer aqui é justamente o que eles estão falando aqui, ó, uma guerra comercial que pode piorar a situação do Brasil no final das contas, né? Vamos entender então o que o Lula pode fazer agora, como é que ele pode resolver esse problema agora. Vamos tentar entender isso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de julho de 2026, às 3 horas da tarde, e essa notícia foi sugerida por Orientação Miceísta, Monarquia Pertista e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem o Lula publicou uma grande nota dizendo que vai recorrer, que é um absurdo as tarifas americanas e que vamos recorrer à lei da reciprocidade e não vai ficar por isso, que não pode botar tarifa no Brasil, senão não pode, tá? A China botou, a União Europeia botou, ou seja, né, os Estados Unidos botou também, né? O problema é que o Lula quer essas tarifas, né? Ele finge que não quer, ele finge que tá brigando, que tá negociando e coisa e tal, mas não tá de verdade, né? A verdade é o que o Flávio falou aqui, o Lula tá ranzinza, se tornou um perigo para o Brasil. Aqui o tweet do Flávio. Aqui. Lula não tem condições mais de ser o presidente do Brasil, estamos num avião sem piloto. O Biden brasileiro tá ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para nossa nação. Quem olha para o Lula não enxerga futuro, enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência e vingança. O Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder. Eu concordo plenamente com ele, né? Então, aí o que acontece aqui? Ó? O Brasil acionou a lei da retaliação. Então, olha só o que diz o pessoal aqui do Globo, todo orgulhoso aqui. Ó. Como funciona a lei da reciprocidade? Retaliação, né? Reciprocidade. Como é que funciona a lei da reciprocidade acionada pelo governo após o tarifaço, né? Então fala aqui, ó, olha, a reação ao novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o governo Lula afirmou que irá acionar instrumentos previstos na lei da reciprocidade aprovada no Congresso Nacional do ano passado. Em nota divulgada na madrugada dessa quinta-feira, após o anúncio do governo Trump, o Palácio Planalto afirmou que o Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na lei da reciprocidade, né? Aqui, ó. A lei dá poderes à Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Indústria e Comércio para suspender concessões comerciais e de investimentos em resposta a países ou blocos econômicos que imponham tarifas negativas aos produtos nacionais. Eles vão acionar isso com a China também? Ou não? Vai ser só com os Estados Unidos, né? O Lula é só com os Estados Unidos. Ele não quer brigar com a China. A China pode botar tarifa no Brasil à vontade. A Europa pode botar tarifa no Brasil à vontade. Só os Estados Unidos que é problema para o Lula, né? Aí diz aqui, ó, segundo o texto, a Camex poderá adotar medidas de restrição a importações, suspender concessões, patentes, remessas de royalty, além de aplicar taxações extras sobre países que tenham retaliado. Então, tá vendo? O Lula vai fazer acontecer, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, para que esses instrumentos sejam acionados, é preciso passar por uma série de exigências. O governo precisa buscar negociação direta com o país ou bloco responsável pelas decisões que afetam os produtos brasileiros. O Lula ignorou isso completamente e não vai fazer isso agora porque ele quer ganhar a eleição, não quer negociar nada, né? Também é necessário recorrer a organismos multilaterais como a OMC, Organização Mundial do Comércio. E se as tentativas de negociação não tiverem sucesso, as medidas de retaliação devem ser proporcionais aos danos sofridos. Então, ou seja, primeiro tem que passar pela OMC. Aí que vem a parte engraçada. A OMC, meu amigo, já não serve para... A OMC acabou, cara. A OMC acabou, não existe mais, né? O Brasil vai ao OMC questionar a tarifaço dos Estados Unidos e tenta solução negociada. Tá vendo essa notícia aqui? Sabe de quando é que é essa notícia aqui? Aqui, ó. 7 de agosto de 2025. Tem um ano quase. Quase um ano. Foi no tarifaço passado. O Brasil entrou na OMC. E sabe o que a OMC fez? Ela prometeu que vai estabelecer um painel para negociação. E cadê o painel? Já está um ano esperando o painel. Não tem painel nenhum.
E não vai ter painel porque os Estados Unidos abandonaram a OMC. Então não vai ter painel nenhum, ou seja, essa lei brasileira é totalmente inefetiva porque não tem como obter acesso na OMC. A OMC acabou, cara. Depois que saiu os Estados Unidos, a OMC não tem mais sentido, né? Então, ou seja, aqui, ó, tá aqui, ó. O organismo já foi acionado pelo Brasil em agosto do ano passado em relação ao primeiro tarifaço. E qual foi o resultado de ser acionado ano passado? Bolota. Eles prometeram que vão criar um painel para discutir esse assunto, e o painel do ano passado não foi criado ainda. Ou seja, na melhor das hipóteses, daqui a um ano vai ter um painel criado para negociar essas dívidas, essas tarifas americanas com o Brasil, né? Ou seja, totalmente sem sentido, isso daqui não vai chegar a lugar nenhum. Mas vamos supor que o Lula ignora essa lei da reciprocidade e resolve fazer, não vou botar tarifa no Trump, vou botar tarifa nos Estados Unidos, pô, qual o problema, né? Aí o pessoal já tá mandando a real aqui, ó. Retaliação brasileira ao tarifaço pode gerar guerra comercial com os Estados Unidos. E eu garanto para você que essa guerra comercial com os Estados Unidos, o Brasil não vai ganhar ela. É o que eu falo para vocês. O Lula tem um incentivo enorme para seguir no caminho de Cuba e da Venezuela. Qual que é o caminho de Cuba e da Venezuela? Ficar na merda econômica e ficar culpando os Estados Unidos. Ai, sniff, 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 sniff. Os Estados Unidos, mauzão, fez sanções contra mim, sniff, 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 sniff. Ou seja, ao invés de resolver o problema, de demitir o Alexandre de Moraes, de prender o Alexandre de Moraes, prender o Toffoli, resolver os problemas realmente que estão em mãos, né? O Lula vai ficar chorando que os Estados Unidos é mauzão, malvadão e coisa e tal. E aí que eu falo para vocês, isso é uma merda. Olha como é que tá Cuba, olha como é que tá Venezuela. A Venezuela tá melhorando agora, mas olha Cuba como é que tá. Não adianta você imaginar que o povo vai empobrecer, então esse pessoal vai parar. Não, eles não vão parar, eles continuam bem. O povo fica na merda, né? O povo fica na merda com esse negócio de não aceitar fazer comércio, de retaliação comercial, de guerra comercial. Porque lembra, o bloqueio de Cuba, né, o bloqueio naval de Cuba, ou as sanções a Cuba, começaram exatamente dessa forma. Quando teve a Revolução Cubana, o Fidel Castro começou a tomar uma série de medidas que os Estados Unidos consideraram injustas, né, de confisco de empresas americanas e coisa e tal. Os Estados Unidos chamaram a Cuba para negociar. Não, vamos negociar, você tem que pagar para essas empresas que você está roubando aí. Aí o Fidel Castro mandou uma banana, falou que não, soberania, soberania, não vou pagar nada. Aí os Estados Unidos na época falaram, então beleza, bloqueei, então não vendemos nada para Cuba, não compramos nada de Cuba. O que aconteceu com Cuba? Se fudeu completamente, né? E até hoje fica chorando. Sniff, 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 sniff. Os Estados Unidos fizeram um bloqueio comigo. Né? E de novo, isso não adianta nada. Esse negócio. Ao invés de resolver o problema, Cuba, né, aceitar a dívida que tem que pagar pelas empresas que tomou naquela época e coisa e tal, eles ficam chorando essa parada e se dizendo, ai, tadinho, porque é muito cruel e não sei o que lá. E é o caminho que o Lula está tomando. É o caminho que o Brasil vai se fuder completamente, economia quebrada, e o pessoal da esquerda chorando, ai, que os Estados Unidos é malvadão, a gente só tá pobre por causa dos Estados Unidos. Não, tá pobre por causa de vocês, caralho. Se fossem honestos, se tivessem negociado realmente o que o pessoal queria negociar na seção 301, não teria problema. O que eles queriam renegociar realmente? Questão de censura de redes sociais. Tem que acabar com isso. Questão de desmatamento na Amazônia, questão de combate à corrupção, né? Um alto funcionário do governo americano alertou numa conversa de bastidor que se o Brasil retaliar os Estados Unidos por conta do tarifaço, haverá um contra-ataque, ou seja, né, os Estados Unidos aumentaria ainda mais as tarifas, ou seja, haveria uma guerra comercial, né? A experiência mostra que ele não está blefando. Até hoje, só 2 países tentaram resistir à fúria protecionista do Trump, o Canadá e a China. Mas lembra, aqui está falando do Trump, tá? Porque nas vezes anteriores dos Estados Unidos, os Estados Unidos já botou sanção em um monte de país, já botou um monte de coisa em um monte de país, né? Mas com o Trump, esses 2 países aqui, a China e o Canadá, entraram nessa brincadeira de botar tarifa também, de retaliar. Em ambos os casos, a disputa resultou em redução de investimentos e aumento de preços. Ou seja, o Brasil tem 2 problemas do Brasil com os Estados Unidos, né? O pessoal costuma falar assim, não, porque o maior parceiro comercial do Brasil já é a China, os Estados Unidos já não importa mais. Bom, primeiro que importa pra caramba no comércio também. Por quê? Porque os Estados Unidos pode ser o segundo parceiro comercial, o segundo, ainda é importante pra caramba, né? E além disso, como eu falei para vocês, a China compra muita commodity, minério de ferro, soja, coisas, né, baratinhas, né? Quem compra produto acabado brasileiro, quem compra motor brasileiro, aeronave brasileira, quem compra essas coisas acabadas brasileiras, é os Estados Unidos. A China não compra isso. A China prefere fabricar lá mesmo, né? Então, sim, é um problema o comércio, mas não é só o comércio, é a questão do investimento, né? A China investe no Brasil? Sim, a China tem alguns investimentos no Brasil, mas ó, desse tamanhozinho assim, ó.
O grosso do investimento no Brasil externo é americano, meu amigo. E se isso acabar, o Brasil está fudido, mas fudido, 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 porque não tem outro país para investir aqui no Brasil igual os Estados Unidos, né? Então aqui, ó, ou seja, resultou em redução de investimento e aumento de preços, tanto no Canadá e na China. Acabaram sendo selados acordos parciais. Com menor poderio econômico, os canadenses saíram mais machucados que os chineses. Aí repara o que eu falo para vocês, né? Isso aqui é o sonho do Lula. Porque o que aconteceu no Canadá? A esquerda ganhou no Canadá. O Canadá se fudeu. O Canadá se ferrou completamente. Saiu com menos investimento, com preço mais caro, com tudo fudido, né, dessa briga, mas a esquerda ganhou. É isso que é o sonho do Lula. O Brasil vai sair todo fudido desse negócio. Vai sair todo fudido, mas o Lula ganhou. Olha que maravilha. É isso que o Lula quer, no final das contas, né? Eu acho que não vai conseguir não, mas é o que ele quer. Porque lembra, no Canadá teve outra coisa também, tá? De fato, a esquerda canadense conseguiu ganhar a eleição lá quando o Trump entrou. Mas lembra, eles trocaram o primeiro-ministro. Saiu o Justin Trudeau, que agora virou dançarino da Katy Perry, né? E entrou o Carney, né? O Mark Carney. O Carney, embora seja de esquerda, ele é uma esquerda bem mais moderada, tá? Eles caminharam para a direita, tá? É um PSDB da vida lá do Canadá, né? Ou seja, é uma esquerda, mas é uma esquerda mais moderada. Então, não foi só as tarifas do Trump que fizeram a esquerda ganhar a eleição lá no Canadá, não, tá? Foi as tarifas do Trump, isso ajudou, sem dúvida alguma, mas foi principalmente o próprio partido da esquerda do Canadá, o Partido Progressista Canadense, que migrou para a esquerda, que migrou para a direita, foi mais para a direita, né? Jogou fora o Justin Trudeau, o filho do Fidel Castro, aposentou ele e botou o Mark Carney como primeiro-ministro, né? Então aí ganhou. Aqui não tem isso, aqui é o Lula mesmo, vai ser o Lula mesmo. E a reprovação do Lula é enorme, né? O Brasil não tem a mesma envergadura que China e Canadá. Então, olha só. A China se fudeu um pouquinho. O Canadá se fudeu pra caralho. O Brasil vai sair todo fudido, todo ralado dessa brincadeira. Mas pro Lula tá beleza. Porque o Lula quer se reeleger. É que ele não vai conseguir, tá? Mas ele quer isso, né? Então aqui, ó, para entrar no debate com o americano, na primeira disputa com os Estados Unidos, o posto de maior economia do mundo, o segundo possui uma extensa fronteira terrestre e um acordo especial antigo. Ou seja, os dois ainda tinham, né, motivos para os Estados Unidos manter o acordo. Ou seja, lembra, teve a retaliação, teve a guerra comercial, mas no final das contas eles negociaram. Por quê? Porque os Estados Unidos precisam da China. Muita coisa de indústria básica americana vem da China para cá, né? E o Canadá eles não tem como se separar, é uma fronteira enorme, é do lado, é vizinho, coisa e tal. O Brasil, meu amigo, o Brasil vai ter o tratamento da Venezuela, vai ter o tratamento de Cuba. Não, aumenta a tarifa também, pronto. E agora, vamos negociar, Trump? Não vou negociar não, tira suas tarifas aí se vocês quiserem, senão não vai ficar essas tarifas aí mesmo, não tem esse negócio não. Por quê? Porque os Estados Unidos não precisa do Brasil. O Brasil é um país importante? Sim, somos um país importante, produzimos muitas coisas e temos uma produção cultural, industrial e agrícola muito forte, coisa e tal. Mas, meu amigo, para os Estados Unidos, meio que não faz diferença, não. A gente não chega na produção do Alabama para os Estados Unidos. Então, assim, realmente eles podem deixar para lá. E aí deixa para lá a Venezuela, deixa para lá Cuba e a gente se ferra nessa brincadeira, né? Esse que é o ponto. Aqui, ó. Ala do governo teme retaliação dos Estados Unidos caso o Brasil confirme reciprocidade, né? Então já tem muita gente no governo falando que, pô, tem que pensar nisso daí, porque se tiver reciprocidade a gente vai se fuder e não sei o que lá, e vai se fuder sem dúvida alguma. Só que aí você pergunta, e aí, vai fazer o quê? Se não vai ter reciprocidade, vai fazer o quê? Não vai fazer nada. É o que o Flávio Bolsonaro falou. O Brasil é um avião sem piloto. O Lula não sabe o que fazer, não tem o que fazer. O Flávio, pelo menos, ganhando a eleição, ele pode embasar uma negociação. Ele pode prometer tirar o Xandão, realmente pode tirar o Xandão, e resolver esses problemas todos, né? O Lula não tem nenhuma chance. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.